Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula a gente vai falar sobre o fenômeno da polarização. Então, todos os outros fenômenos que já foram falados, a refração, a reflexão, a difração, a interferência que foi só mencionado, né, acontece com quaisquer tipos de ondas. Já a polarização, ela só pode acontecer com ondas que são transversais. Não é possível ter polarização com ondas longitudinais, ok? E o que seria polarização? Imagina o seguinte, ó, alguém que está aqui segurando essa corda e está fazendo movimentos circulares com essa corda. Então, a minha onda vai ter uma propagação circular aqui. Ela vai ter uma propagação tanto nesse sentido, né, para cima e para baixo, uma perturbação, uma vibração, quanto nesse sentido, né, para a esquerda e para a direita da mão. Só que na hora que encontrar essa janelinha aqui, essa janela não deixa que ondas desse tipo aqui se propaguem, ela vai matar as ondas que são desse tipo. A gente pode dizer assim que ela iria matar essa onda. Só vai se propagar ondas que estão na vertical, ok? E quando isso acontece, quando só propaga esse tipo, a gente diz que essa onda aqui, ela foi polarizada. Beleza? A onda foi polarizada e esse instrumento serviu justamente como um polarizador. Se eu tivesse um outro polarizador aqui, ó, um segundo polarizador agora na direção horizontal, essa minha onda que só tem componente na vertical, ela também deixaria de existir. Então, a polarização é esse fenômeno, você só permite passar em um determinado da perturbação em uma determinada direção. Então, aplicações para isso nós temos imensas, né? Aqui seria, por exemplo, o uso de uma lente polaroide. Então, a lente que ela tem essa propriedade, né? Ela é chamada de polaroide. Polaroid, não Polaroid, ok? Aqui é uma foto sem essa lente polaroide, então a gente consegue pegar muita reflexão, né, muito brilho aqui. E aqui já é uma foto com uma lente polaroide. E aí essa reflexão ela é diminuída, uma vez que aqui seria mais ou menos a seguinte situação para a luz. Ó, a luz ela é transversal, então ela pode ser polarizada. Então, seria como se estivesse passando aqui, a luz está sendo emitida para tudo quanto é direção, né? Ela não é polarizada no início. E aí, nisso que ela passa por um polarizador, apenas as componentes que estão nesse eixo aqui, ela vai permitir a passagem. Isso vai reduzir aí em 50%, podemos dizer, da emissão. Muitos pescadores utilizam óculos com lentes polaroides, lentes polarizadas, para isso acontecer. E se eu tivesse aqui virado uma outra lente polarizada com 90 graus em relação à polarização com 90 graus em relação a essa primeira, não passaria luz nenhuma aqui nessa outra região devido a isso. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho esse óculos está pegando aqui, está chegando ondas que são tanto na horizontal quanto na vertical está representando por azul, na horizontal está representando por vermelho, apenas alguns, né, a nível de ilustração, e aí só está passando as componentes que estão na vertical, não as componentes que estão na horizontal. Então, essa lente ela seria polarizada desse jeito. Ó. E aí a gente pode perceber que o som ele não pode ser polarizado, ok? Uma vez que o som é uma onda longitudinal, então não é possível ter polarização para ondas longitudinais, é um fenômeno que só acontece com as ondas transversais. Uma outra representação para óculos, né? Isso aqui já é uma fotografia mesmo real de lentes polarizadas. Vou só apagar aqui os desenhos que eu fiz. Olha só, com esse óculos aqui, é colocado para uma lente, provavelmente vai ter a polarização feita desse jeito, e essa outra lente tem a polarização desse jeito aqui. Ó. Então, seria mais ou menos a situação que está no GIF, logo abaixo dessa imagem. Então, percebo que a imagem está toda preta aqui nessa região, não está permitindo a passagem da luz. A gente bloqueou a passagem da luz. Os nossos televisores, né, essas telas finas que nós possuímos, as Smart TVs, ou a TV de LCD, TV de cristal líquido, elas são polarizadas. Se você pegar um óculos que tenha um polarizador na lente e for virando, vai chegar um momento que você está olhando pelo óculos escuro que a tela da sua televisão ela fica toda preta. E uma outra aplicação também para isso é no cinema, quando a gente está ali assistindo um filme em 3D. Um filme em 3D ele é filmado com duas câmeras simultaneamente.
Então, e na hora de ser reproduzido, as imagens, né, são sobrepostas, uma em relação à outra, tanto é que se a gente tirar, parece que está embaçado, se a gente tirar o óculos enquanto assiste um filme 3D. Só que seria essa primeira câmera aqui, ó, chamada de câmera 1, e essa daqui é a câmera 2. Essa primeira câmera, a imagem dela vai passar para ser polarizada desse jeito aqui, ó. Beleza? Vai ser reproduzida simultaneamente, são as duas imagens, uma colocada junto com a outra, reproduzida junto com a outra, são filmadas juntas e são reproduzidas juntas, né? Na hora de ser reproduzida na sala de cinema. E essa daqui vai ser reproduzida dessa maneira, a segunda câmera. E aí, na hora que você coloca esse óculos, por ele estar pegando ali a polarização exata de uma na horizontal e outra na vertical, ele vai dar essa noção de profundidade. Então, é um efeito estroboscópico, né? Que a gente tem ali no cinema em 3D. Bom, vamos seguir que tem mais alguma coisinha ainda para poder falar sobre polarização. Isso que tem a ser falado são os métodos de polarização. Então, existem diversos métodos: absorção, reflexão, dupla refração, espalhamento, melhor dizendo. Tem diversos. A gente só vai se concentrar aqui em dois que eu creio que são os mais importantes, são os mais relevantes para a gente em nível de ensino médio. Bom, o primeiro através de um filtro polarizador, né? Que seria justamente como está sendo representado aqui, são pequenas ranhuras microscópicas, ok? Da ordem ali do comprimento de onda que está sendo observado, e aí para permitir que passe apenas uma única componente, ela não permite que passe em todos os componentes. Então aqui, ó, está uma luz não polarizada, esse é o eixo desse polarizador, um filtro polaroide, e aí esse filtro não vai deixar que as outras componentes passem, só vai deixar que passem componentes que estejam na vertical. Aqui é a mesma representação para nossas ondas aí se propagando. E o segundo método, que eu acho que ele é bem relevante para a gente, por conta de já ter caído em uma questãozinha do Exame Nacional do Ensino Médio, é através do método da reflexão, que vai obedecer à lei de Brewster. E seria o seguinte, ó, toda vez que acontece uma reflexão, a gente sabe que pode acontecer a refração ou não, mas se vocês observarem, ó, tem essa componente aqui e essa componente aqui antes de chegar na água. Isso que bate na superfície da água, a componente que está na vertical, ela mudou o tamanho, ou seja, ela diminuiu a intensidade. E, dependendo do ângulo que forma, ela nem existe essa componente aqui. Vai passar a existir apenas componente na horizontal. Isso vai acontecer toda vez que a lei de Brewster for obedecida. O que seria essa lei de Brewster? Se vocês olharem aqui, ó, esses pontinhos pretos, eles significam oscilações que estão acontecendo assim, ó, entrando e saindo do quadro. Essas outras setinhas são oscilações que estão acontecendo, obviamente, para cima e para baixo, né? No eixo vertical, se a gente estiver olhando aqui na direção do raio. Esse é o nosso raio incidente. Aqui seria o nosso raio refletido e aqui seria o nosso raio refratado. Se vocês olharem, o raio refratado, ele não está polarizado, mas o raio refletido está. E essa polarização, ela acontece toda vez que eu consigo chegar em um ângulo, né? Eu estou chamando aqui de θp, e esse ângulo θp, ele é de tal forma que entre o raio refletido e o raio refratado, existe um ângulo de 90 graus. Toda vez que isso acontece, a lei de Brewster está sendo estabelecida, está sendo obedecida, que a lei de Brewster vai ser nada mais, nada menos do que o seguinte: se eu pegar a tangente desse ângulo θp, a tangente desse ângulo θp tem que ser o índice N2 dividido pelo índice N1. E aí, toda vez que isso acontece, quando eu chego para esse ângulo cuja tangente acontece desse jeito, está tendo essa polarização máxima, né? Reduziu aqui em 50% a minha intensidade luminosa. E aí, então, a lei de Brewster vai ser obedecida dessa maneira, que está acontecendo tanto refração quanto reflexão. Eu vou colocar ali depois a questão do Enem, como que caiu, né? Cobrando essa relação da lei de Brewster, vai ter mais relação com ótica, mas vocês já estão conseguindo notar que os fenômenos da ótica e os fenômenos da ondulatória, eles se entrelaçam. Então, tudo que vocês viram de ótica no ano passado, a gente está conseguindo rever agora e até com mais propriedade. A gente passa, nossa, agora tem uma outra análise a fazer em cima desses fenômenos, ok? Esse foi o fenômeno, então, da polarização, galera.